Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui no canal AVA, né? Nossa aula de hoje ela é de matemática. Eu sou o professor Leonardo e nós vamos estar estudando sobre medindo capacidades. Então, vamos entender um pouco o que é capacidade primeiramente, tá bom? A capacidade é o volume de um líquido, né? Ou seja, expressa a quantidade de líquido que pode ser colocado no interior de um objeto. Por exemplo, aqui eu tenho aqui refrigerantes, né? O mesmo refrigerante aí. Nós estamos falando aí desse Guaraná aqui, né? Então, é uma quantidade diferente desse líquido, desse refrigerante, pode ser colocado nessa embalagem, né? E também uma quantidade bem menor pode ser colocado dentro dessa embalagem. E também uma quantidade bem menor desse mesmo refrigerante pode ser colocado aqui dentro dessa embalagem bem menor que essa latinha aqui. Então, na verdade, nós estamos falando de volume, de capacidade, não é verdade? E quando a gente nos referimos a esse volume, essa capacidade, nós vamos sempre usar uma medida padrão. Vamos continuar a leitura aqui. A unidade de medida padrão, né, para expressar a capacidade é o litro, né? Contudo, o mililitro também é uma medida de capacidade muito utilizada. Então vamos lá. Então, se nós fôssemos hoje, né, se eu fosse mensurar uma quantidade, uma capacidade aqui, por exemplo, dessa embalagem aqui de plástico, né, ela caberia no máximo, vamos colocar aqui, você vai lá no supermercado, você pede nessa embalagem, vou colocar a caneta vermelha aqui. Então, essa embalagem aqui de refrigerante aqui, ela cabe, você vai lá, você compra, ela vai suportar aí 2 litros, né? Essa é a abreviação de 2 litros, né? Eu tanto posso abreviar, como também posso escrever ali, aqui, ó. Então, eu tenho aqui, então essa garrafa de refrigerante aqui, ela é de no máximo aí, eu posso escrever aqui, ó, 2 litros. Como também posso abreviar assim, tá bom? E se eu for falar também, claro, de capacidade, né? E se você comprou essa relatinha de refrigerante, qualquer quantidade de refrigerante, essa capacidade, quanto que cabe de líquido aqui nesse refrigerante lá, tá bem? Se observar bem aqui, que não dá para você ver, mas aqui cabe capacidade no máximo aqui, ó, dessa latinha aqui pequena, de 350 ml. Aí nós caímos aqui nessa segunda opção. Qual que é a segunda opção? Aqui, ó, do mililitro. Uma medida de capacidade muito utilizada, só que em uma quantidade menor. Então, o padrão de fazermos uma referência é sempre o litro, tá? É sempre o litro. Mas quando a gente tem, assim, um volume muito pequeno, né, de uma certa quantidade de qualquer líquido, a gente utilizamos, então, nós utilizamos aqui o ml, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho uma outra quantidade aqui de refrigerante, de líquido, bem menor, né? Dentro dessa embalagem, pequena até do que essa outra anterior aqui. Então, eu aqui também vou continuar utilizando aqui o ml, tá? Continuar usando aqui o ml, tá? E se você já comprou esse refrigerante em algum momento, essa capacidade aqui, ela é de apenas 237 ml. Tudo bem? Então, olha aqui, utilizamos o litro para expressar uma quantidade maior de volume, que é a capacidade de líquido que cabe dentro dessa embalagem, e usamos o ml, né? ml, aqui, ó, vamos só escrever aqui. Então, esse L aqui é a abreviação, né, o símbolo, claro, né, que nós estamos referindo aqui
a unidade litro, tá? ml nós estamos aqui referindo, tá? A unidade, vamos até escrever aqui, ó. Mililitro, tá? Então, ml é essa abreviação, usamos aqui o ml, tá? Então, vamos continuar aqui, uma informação muito importante para nós, que podemos também fazer uma conversão, né? Olha aqui, vamos continuar a leitura. Informação muito importante. Consideremos 1 litro, tá? Sendo correspondente a 1000 ml, tá bom? Sempre isso. Então, é importante você, a partir dessa mensuração, se eu perguntasse para vocês aqui, ó, se eu tivesse essa quantidade aqui, por exemplo, 2 litros, né? E eu perguntasse, vamos abreviar o litro, usar o L maiúsculo aqui, e eu perguntasse para vocês, essa quantidade, né, em litros aqui de água, por exemplo, seria quantos ml, né? E você, a partir de que eu tenho o dobro, né, disso, então eu vou ter o dobro aqui também. Então, eu vou ter aí 2000 ml. Tudo bem? Ok. Outra informaçãozinha que eu considero importante também. Toda vez que vocês ouvirem falar assim, professor, quanto que é meio litro de qualquer coisa? Vamos escrever aqui. Já ouviu esse termo aqui? Meio litro? Pega meio litro daquilo para mim, né? A gente está falando de líquido, tá? Isso aqui é pra gente 500 ml, tá bom? E uma outra informação muito importante aqui, tá? 500 ml adicionados, tá? Com outros 500 ml, tá? Vamos escrever aqui. Isso, vamos somar aqui, isso pra gente, tá? São 1000 ml, é claro, não é verdade? 500 mais 500, nós temos 1000 ml. E, claro, acabei de dizer para você que a correspondência de 1000 ml, né, em litros, são 1 litro. Então, aqui nós temos 1 litro, tá? Então, toda vez que você vê 500 ml, então, aqui, observe bem, toda vez que eu somo 500 mais 500, eu tenho 1000 ml, e 1000 ml é 1 litro, tá bom? Abreviamos assim. Continuando, né? Continuando aí com alguns exemplos, né? Vamos agora imaginar o seguinte, fazer uma atividade bem rápida para a gente entender melhor aqui. Quando usar o litro, né, ou mililitro, tá aqui, para expressar uma capacidade. Então, vamos usar esse exemplo. Vamos imaginar aqui que eu tenho aqui uma piscina de água, né? Tá vendo essa piscina aqui, né? Uma piscina de plástico, que eu tenho uma grande quantidade de água dentro dessa piscina. Então, para expressar grande quantidade, como eu já disse para vocês antes, né? Nós usamos a unidade vou fazer de outra cor aqui, unidade litro, isso mesmo. Vamos abreviar o litro aqui para a gente não esquecer mais. Ok. Então, vamos imaginar que aqui tivesse, por exemplo, 3.000 litros de água, não é verdade? Olha aqui, ó. Não, vamos botar mais aqui, que dá muito mais que isso. Vamos imaginar aqui que eu tivesse 6.000 litros de água, tá bom? Então, poderia abreviar assim, tá? Que eu tivesse 6.000 litros de água dentro dessa piscina aqui, tá? Aqui um outro exemplo, tá? Então, eu tenho aqui um galão de água, né? Já vou dizer para vocês que esse galão aqui, ele é um galão de 20 litros, tá? A gente compra já padrão aí, né? No supermercado, que vende gás, empresas de gás. Então, nós usamos também, tá? O litro, tá? Para
para especificar a quantidade de volume, né? Que é capacidade de armazenamento desse líquido aqui. Então, aqui nós usamos o litro, tá? Abreviação de litro, tá? Ok. E um exemplo muito simples, né? Nós temos aqui um pequeno copo de água. Né? Então, nós vamos usar o litro? Não. Diz para vocês que quantidade menor, né? Aqui esse copo aqui, já vou dizer para vocês, ele cabe essa capacidade aqui, ó, 200 ml, tá? Ou mililitros, tá? Eu escrevi para vocês. Então, aqui nós usamos aqui o ml ou mililitro, tá? Vamos escrever aqui, ó. Ok, aqui nós usamos o mililitro. Abreviado, tá aqui em cima, usamos o ml, tá bom? Ok, ótimo. Continuando aqui, alguns conceitos são muito importantes para nós. Aqui nós temos uma outra embalagem, uma outra embalagem diferente daquela outra anterior, né, do início aqui da videoaula, né? Nós temos aqui uma embalagem, essa embalagem aqui, deixa eu focar aqui a quantidade, capacidade que ela de refrigerante que ela cabe. Então, essa embalagem aqui, tá escrito aqui já, mas deu para vocês perceberem aqui, né? Então, se eu perguntasse para vocês aqui qual que é o volume, qual que é a capacidade de refrigerante que está suportada dentro dela aqui, eu teria aqui 3 litros, né? Mais 300 ml. Então, coube de refrigerante aqui dentro, 3 litros mais 300 ml. Então, eu primeiro coloquei 1 litro, né? Depois eu adicionei aqui, ó. Vou botar aqui mais 1 litro. Depois eu adicionei mais 1 litro aqui dentro. E por último, eu coloquei aqui mais 300 ml, tá? Desse mesmo refrigerante. Aqui dentro. Então, a gente diz assim, essa capacidade de refrigerante aqui é de 3 litros mais 300 ml, ou também posso escrever assim, olha aqui, ó, ou, tá? Também vocês podem encontrar assim, ó, 3,3 litros, tá? 3,3 litros, que seria, o que seria esse 3? Esse 3 aqui estaria referindo, por exemplo, a quantidade de litros, né? Então, aqui nós temos 3 litros, e aqui depois da vírgula, tá bom? Nós estamos já nos referindo à quantidade em ml, então aqui nós temos 3,3 litros, que quer dizer 3 litros mais 300 ml. Vamos ver para você, vamos observar aqui um outro exemplo. Então, aqui eu tenho um refrigerante, tá? Uma outra embalagem, e essa embalagem de Coca-Cola aqui, ela é muito vendida no supermercado. Ela é até um pouco mais barata. Então, no supermercado, você vai encontrar uma outra embalagem, até maior que essa aqui. Você vai ver que tem uma diferença com a embalagem de 2 litros. Tem uma diferença. Porque essa embalagem aqui, ela cabe aí, ela tem 500 ml a menos. Então, daqui de dentro foi tirada, vou colocar aqui, ó, 500 ml, tá? Então, eles fazem isso para vender mais barato. Você pode ver que tem uma diferença lá entre o preço de um refrigerante de 2 litros e de 500 ml. Tem a diferença. Então, olha que você vai lá no supermercado, né? Você vai ver essa referência. O que significa isso aqui para nós? 1,5 litros, tá bom? Significa que eu tenho aqui dentro de 1 litro de refrigerante, mais, tá? Essa vírgula aqui significa a quantidade em ml depois. 500 ml. Tá? Então, aqui eu tenho 1 litro mais 500 ml de refrigerante. Então, é só que ela veio dessa forma aqui, ela vai estar dessa forma para você, aqui, ó, 1,5 litros.
né? Lembrando que isso aqui, essa quantidade é uma embalagem menor, tá? Do que a de 2 litros. Por exemplo, 2 litros não caberiam dentro dessa embalagem aqui. Sobrariam justamente esses 500 ml aqui, ó. Ia sobrar isso, não ia caber, tá bom? Então é importante essas referências aqui. Então se você vê lá, por exemplo, outra referência, vamos supor assim que eu tivesse dentro de uma embalagem qualquer, né? Você lesse lá 1,9 litros. O que você iria pensar? Que dentro dessa embalagem eu teria 1 litro mais 900, tá bom? ml dessa mesma coisa lá, tá? Tudo bem? Então, continuando, uma outra, a partir dessas informações, a gente pode fazer cálculos simples, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho uma embalagem, tá? Com 6 unidades, e que tem 6 unidades de Coca-Cola, porque a gente vira, não sei se você já viu no supermercado, porque a imagem aqui não mostra, mas que eu tenho mais 3 do outro lado aqui, tá? E cada uma tem 2 litros. Eu quero saber qual que é a quantidade total de refrigerante de Coca-Cola comprada. Bem, vamos saber de líquido, né? Estamos falando de total de líquido de refrigerante. Então vamos pensar assim, se cada unidade tem 2 litros, então eu posso somar. Posso vir aqui e somar. Opa, perdão. Eu posso vir aqui e somar, ó. 2, mais 2, mais 2, né? Eu posso fazer isso aqui 6 vezes, tá? Posso vir aqui mais 2, tá bom? E eu sei que se eu somasse tudo isso aqui, eu teria 12. Como também posso simplificar isso com uma multiplicação simples, tá bom? Eu posso vir aqui e multiplicar aqui 6 vezes 2, tá bom? E eu sei que eu teria 12 litros aqui, tá? Eu vou vir aqui, colocar 12 litros, eu poderia responder, porque eu usei a lógica para responder. Aqui eu só simplifiquei, porque a multiplicação não é a soma de parcelas iguais, não é isso? Então aqui eu já resolvi logo com a multiplicação. Então, através dessas informações, a gente consegue entender que aqui eu tenho um total de 12 litros de refrigerantes aqui. Tá? Então, gente, é isso aí, tá? Próxima atividade nossa vamos ter no livro também, específica desse conteúdo. Assistam essa videoaula, é muito importante, tá? E aí também vamos estudar um pouco também, uma segunda videoaula também abordando aí sobre unidades de medidas. Até mais e bons estudos a todos.